combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. 7h53 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco este programa fica disponível aí em podcast. Você pode acessar lá qualquer plataforma, tocadora de podcast, Pandora, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, tem milhares de plataformas que tocam podcast e você pode ouvir a Folha FM, acompanhar por ali também o Folha no Ar. E o programa é editado em outras opções que você tem lá da nossa grade aqui, além, claro, pela Alexa, dá um comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, e ainda no aplicativo também da Folha, baixa o nosso aplicativo aí para você ouvir a rádio. Bom, Campos tem previsão de tempo predominantemente nublado, sol entre nuvens também, e agora, por exemplo, tem um sol aqui meio que acanhado aparecendo, mas já começando aí a brilhar nesta manhã. A máxima para hoje prevista é de 29, a mínima 22. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. Com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando hoje com o Roberto Dutra. Ele é sociólogo, é professor da UENF e está fazendo pós-doutorado lá na Alemanha. Hoje está por conta, está passeando, né? Está com a Bruna, está com o Pedro, aí lá na cidade de Colônia. Colônia, né, Roberto? A gente estava conversando aqui, tem uma das catedrais aí mais bonitas do aliás, muito semelhante, muito parecida com a Catedral de Notre Dame, na França. Aí na Colônia, segundo a história, estão enterrados os restos mortais dos 3 reis magos. Você tem ideia né, da proporção aí da importância dessa igreja. Bom, meu caro Aloysio, deixa eu trazer você aqui para abrir essa pauta, por gentileza, esse bloco mais uma vez aí, com você, Aloysio. Colônia é uma cidade grande da Alemanha, né? Falou, tá ali cortado pelo Reno, né? O Reno tá ali nas margens da Alemanha com a Áustria, com Itália, né? Enfim, Roberto, vamos partir da Alemanha para cá, para o nosso canavial. A gente falou da presença de Lula, né? Em Campos, na segunda-feira, para inaugurar o novo prédio da UF. E que estava no dia seguinte numa inauguração na Dutra. A gente sabe que nesse ano pré-eleitoral, o ano de começo da urna, todo evento de governo vira um evento de campanha, de pré-campanha, né? E Lula está, junto com o Sidônio Palmeira, que é marqueteiro dele, que foi alçado a ministro da Comunicação, está empenhado em tentar recuperar a aprovação do governo perdida, né? Nós temos 3 pesquisas mais recentes, a Atlas Intel, a Quest e a Datafolha, que demonstram isso. No entanto, há uma divergência entre elas, porque Atlas Intel e Quest, elas registram a queda de Lula de popularidade. A Quest faz fatias, inclusive regionais, essa queda. A gente vai tratar delas um pouco mais à frente no bloco. No entanto, a Atlas Intel está
queda de aprovação e simulação do segundo turno, Lula um Bolsonaro que não pode ser candidato, né, porque está inelegível desde 2023, um Tarcísio com o Marçal, ele chega a perder a projeção do segundo turno. Na Quest, ele, embora também queda de aprovação de governo, ele vence em todos os 6 cenários feitos para presidente. E na Datafolha, que é a última, já dá uma recuperação de popularidade, uma recuperação de aprovação. A gente não sabe, né, são estudos diferentes, metodologias diferentes, não dá para comparar exatamente, mas há que esperar novas pesquisas para saber realmente se o Lula está recuperando essa popularidade, né? Se estagnou a queda, se continua caindo. Mas, enfim, como é que você viu essas 3 pesquisas mais recentes a presidente? Quer dizer, em avaliação de governo, intenção de voto a presidente. A minha opinião sobre isso, ela é baseada tanto nas pesquisas em si, que você cita, quanto nas análises que, sobretudo, você mesmo, Luiz, tem feito na Folha, e Felipe Nunes, e também numa conversa que eu tive, uma longa conversa semana passada que eu tive com o meu amigo marqueteiro João Santana. Gosto de dizer isso porque, às vezes, as pessoas têm a mania de dar opiniões sobre as coisas e esquecer que nossas opiniões são resultado de opiniões, né, de outros interlocutores. Acho que a única coisa que dá para afirmar com certo grau de certeza é que houve uma contenção da queda, né? Até aqui. Houve uma contenção. Isso acho que todas as pesquisas, de certo modo, identificam. Se há uma recuperação, ainda é muito incerto. E mais incerto ainda é o que isso significa para o cenário eleitoral de 2026. Eu sei que é muito clichê as pessoas dizerem que tudo pode mudar, o cenário... às vezes nada muda, né? Agora, nós temos uma situação onde a gente ainda não sabe quem é o candidato da direita ou extrema-direita, né? O Bolsonaro provavelmente não será, mas também a gente não sabe, não pode cravar isso. E Tarcísio, Michele, né? Então é muito incerto o cenário de 2026. O que isso significa de ponto de vista mais amplo, do ponto de vista analítico para mim, é o seguinte: o governo Lula, de fato, com a alçada do Sidônio ao ministro das Comunicações, ele atacou um problema muito importante, que é o déficit comunicacional do governo. Mas isso é só a parte menor do problema. O diagnóstico de que o problema do governo federal é um déficit de comunicação, ele é um diagnóstico muito parcial, que não captura sequer metade da verdade. O problema do governo não é, aí as passo de mim, as palavras de João Santana, que é amigo e interlocutor de Sidônio, não é o déficit comunicacional, é o superávit comunicacional. É o superávit comunicacional. Para usar a linguagem técnica do marketing político, nós temos um governo federal que faz animação de auditório, né? E não faz mobilização de massas. A animação de auditório é para combater o déficit comunicacional, é para tentar mostrar aquilo que é feito. Como se a comunicação política, o marketing político, pudesse se descolar do conteúdo da política que é feita. O maior problema do governo é que ele fica sempre na defensiva. E isso não é um problema só comunicacional. Há um problema de superávit comunicacional, que é você ter uma gordura comunicacional para oferecer e para queimar, mas isso só é possível ter um superávit comunicacional quando você realiza mobilização de massas. E para realizar mobilização de massas, você tem que estar muito antenado nos problemas profundos e estruturais das massas, do país. E eu, rapidamente, coloco que são 2 problemas. O modelo econômico que nós temos hoje é insuficiente para atender às expectativas de melhoria de vida da maioria do nosso povo. É uma contradição que não tem como ser escondida. O governo é incapaz de oferecer aquilo que o povo espera em termos de melhoria de vida se ele não rever esse modelo, né? Um modelo que privilegia o rentismo e prejudica a produção. O governo tem um projeto de reindustrialização que até caminha lentamente, mas a macroeconomia do país é toda voltada
para pagar juros altos e para alimentar o rentismo. O governo é rendido ao rentismo, né? É um governo medroso. E segundo, o modelo político. É a ideia de que não dá para governar se você não ceder tudo ao centrão e a esse jogo obscuro do orçamento secreto e outros vícios mais. O povo está cansado disso. Está cansado da ideia de que não há alternativa. Então, o problema, eu acho que o governo pode ganhar a eleição de 2026 com Lula, né, como pode perder, mas ele vai sempre ganhar num aperto muito grande se ele ficar só focado no déficit comunicacional e não pensar, se ele ficar jogando na retranca, para continuar usando a metáfora do futebol. É um governo que dá retranca, é um governo que não tem nada de ousado, é um governo que não tem, né, nada de Flamengo, é um governo completamente medroso. E isso não se resolve com o marqueteiro. Então, a eleição de 2026 é uma eleição perigosa, claro. Né? Na minha opinião, o governo deveria ser ousado, deveria agir à esquerda, deveria, até pela própria biografia de Lula mesmo, deveria, pelo menos, colocar certos problemas. Olha, nós temos esse projeto para o país, mas nós temos esses interesses e não deixa que o projeto avance. Explicar para o povo, né, numa linguagem que Lula sabe usar, quais são as contradições que o país vive do ponto de vista econômico e político. E deixar o povo escolher essas contradições. Politizar a comunicação política. E não usar apenas a animação de auditório, distribuir brindes, de jogar dinheiro para a plateia. Eu citei 3 pesquisas mais recentes, né? Eu citei Atlas Intel, citei Quest, citei Datafolha. No entanto, desses 3, logicamente, eu sempre busco ressaltar institutos diferentes, metodologias diferentes. Mas das 3 pesquisas, a única que fez corte por região, ou pelo menos que revelou, foi a Quest. E aí, Roberto, quando você vê por região, eu vou dar aqui os números, acho que falam melhor do que qualquer análise, né? No Sul, onde que é a região mais bolsonarista, né? Tradição, a desaprovação do governo Lula cresceu de 59% a 64%. Enquanto a aprovação caiu de 39% para 34%. Isso no intervalo de tempo de janeiro a março, na série de pesquisa histórica, na série histórica pesquisa do Quest, né? Juntaram o Centro-Oeste com o Norte e de janeiro a março a desaprovação de Lula cresceu de 49% para 52%, Centro-Oeste e Norte, e a aprovação caiu de 48% para 44%. No Sudeste, a região mais populosa, a nossa região mais populosa, mais rica, de janeiro a março, a desaprovação de Lula cresceu de 53% a 60%, e a aprovação caiu de 42% para 37%. Mas o mais emblemático é a região Nordeste, porque é tradicionalmente um bastião lulopetista, né? E nesse mesmo período de janeiro a março, na série Quest, a aprovação de Lula caiu de 59% a 52%, e a desaprovação cresceu de 37% para 46%. Ou seja, no Nordeste, que deu a vitória a Lula, né? Deu vitória a Dilma, deu as 2 vitórias de Lula anteriores, a diferença de aprovação para desaprovação, favorável à aprovação, é de apenas 6 pontos percentuais. Como é que você vê esses números, Roberto? Eu vejo como números que traduzem justamente o desmoronamento da conexão popular de Lula. A região Nordeste, ela não fala só como região, ela não significa só uma região, embora o voto regional seja importante, mas ela significa também um peso maior de determinadas classes e frações de classes na composição do eleitorado. É o Lula perdendo, né, justamente a sua base mais forte e fiel. Eu vejo assim esse número, sobretudo do Nordeste, considerando, por óbvio, que esse processo já aconteceu nas regiões Sudeste e no Sul, por exemplo. Vamos ver um pouco.
passar para me falar de governador, a disputa governador no ano que vem, né? Também temos 2 pesquisas mais recentes. A mais recente, Paraná Pesquisas, feita em 31 de março e 4 de abril, e temos anterior a ela a outra pesquisa Quest, feita ali entre 19 e 23 de fevereiro. Na pesquisa Quest, na consulta estimulada, porque você oferta ao operador um disco com nomes, deu Eduardo Paes com 29% de intenção de voto, Flávio Bolsonaro com 20%, Flávio Bolsonaro senador, né? Benedito da Silva, deputado federal, 7% do PT, Washington Reis, prefeito de Caxias, muito popular, mas está inelegível pelo Supremo hoje, com 5%, Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, político de Campos, com 2%, Mônica Benício, pessoal, que é vereadora carioca, com 1%, Thiago Pampolha, vice-governador, 0%, indecisos 12%, branco, nulo, não vai votar 24%. Já na pesquisa mais recente, que é a Paraná Pesquisas, deu no primeiro cenário estimulado, Eduardo Paes, 48,9%, Tarcísio Mota, deputado federal, 8,7%, Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, 8,5%, Rodrigo Bacelar, 8,2%, Thiago Pampolha, 3,6%, o médico bolsonarista, uma espécie de Marçal Fluminense aí, um projeto de Ítalo Marcilli, com 1%, não sabe, não respondeu, 4,5%, nenhum branco nulo, 16,7%. Aí no segundo cenário, que se tira Rodrigo Bacelar e Thiago Pampolha e coloca Washington Reis, Eduardo Paes, 49,9% de intenção de voto, Washington, 9,5%, Landim, 8,9%, Tarcísio, 8,9%, Ítalo Marcilli, 1,6%, não sabe, não respondeu, 4,8%, nenhum branco nulo, 16%. É uma vantagem razoável de Paes em 2 institutos, em todos os cenários. Como é que você projeta, Roberto? Olha, Luiz, primeiro, de fato, não tem como negar, é uma vantagem considerável de Eduardo Paes. Dá para dizer que, a preço de hoje, ele é o candidato favorito, né? Agora, nós não podemos esquecer da força do bolsonarismo no Rio, né? E também da história recente em que candidatos bolsonaristas ou neo-bolsonaristas, digamos assim, tiveram uma trajetória de ascensão rápida e imprevisível para muita gente. Então, embora o Eduardo Paes tenha uma vantagem a preço de hoje considerável, isso não significa que não possa surgir o nome bolsonarista, e essa é, a meu ver, a única possibilidade de desafiar Eduardo Paes nessa vantagem, que, com o apoio do ex-presidente, que tem uma popularidade muito grande no Estado, consiga, sim, alavancar a sua concorrência para levar a eleição para o segundo turno. Eu acho muito improvável uma vitória de Eduardo Paes no primeiro turno, né? E no segundo turno, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo podem ter um peso grande, como já tiveram em outras, né? Lembrando que nos nomes para o Senado, né, os nomes de Bolsonaro, o próprio governador, né, nas pesquisas do Senado, aparece bem, né? Então, é um cenário de favoritismo, mas onde também a reversão é possível pela força do bolsonarismo, na minha opinião. Não, você fala de... Perfeito. Você fala da força do bolsonarismo, realmente em 2018, né, com Wilson Witzel. Eu confesso, eu acompanho eleição desde 1989. Eu nunca vi uma coisa parecida. Nunca vi. Uma vantagem grande de Paes. Em 48 horas, ali a urna do primeiro turno, domingo, de sexta-feira a domingo, o Witzel passando, uma coisa assim, impressionante, né? Mas fruto do fenômeno do bolsonarismo. Mas também a gente tem que ressalvar, né? É muito difícil um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, até porque aconteceu em 2018. Muito difícil que isso aconteça de novo, né?
Agora, uma coisa você está, sem sombra de dúvida, com razão. O bolsonarismo, no estado do Rio de Janeiro, ainda é muito mais forte que o lulopetismo, né? Isso eu digo, eu fiz pesquisa de quase todos os municípios nas eleições municipais do ano passado. Propiciou aí projetar a eleição de 11 prefeitos, né? 10 da região, no segundo turno de São Paulo, uma chance boa uma chance razoável de acerto, né? No Rio nenhum acertei os 11. Dentro dessas pesquisas, o Instituto Paraná, esse mesmo que fez a pesquisa do governador, não fez em todos os municípios, mas onde ele fez, ele testou o cenário nacional. Em todos eles, o recorde de Bolsonaro, a juízo do segundo semestre do ano passado, era bem superior ao de Lula, né? Inclusive Macaé, onde você tem tradicionalmente um eleitor de esquerda maior, por conta do Sindipetro, a presença da Petrobras em Macaé, né? Mas ainda assim, mesmo Macaé, a diferença diminui, mas Bolsonaro ainda tinha um recall superior. Como é que você fala que não se pode subestimar, e as pesquisas mostram verdade, o bolsonarismo, né? Mas que está também... a mesma pergunta que se faz a Lula se faz também a Eduardo Paes. Quem vai ser o adversário de Lula, quem vai ser o adversário de Eduardo Paes, né? Como é que você responde essas perguntas? Eu acho que essa pergunta ela envolve um outro fator que eu não mencionei na fala anterior, que é a história. O povo do Rio de Janeiro, com o Witzel, em grande medida com Cláudio Castro, eu estou falando como cidadão, eu não tenho dados técnicos para afirmar isso, digamos, cientificamente. Mas eu tenho a impressão, para ser honesto, de que o povo do Rio de Janeiro está muito desconfiado com amadores. Né? Por exemplo, Tarcísio não é um amador. Tarcísio tem, até pela sua experiência como ministro, como diretor de Ministério do Transporte na época do governo Dilma, ele foi um candidato em São Paulo que conseguiu, ao mesmo tempo, trazer a base bolsonarista e vender com credibilidade, no bom sentido, uma imagem de gestor competente, que é algo que Cláudio Castro e Witzel hoje, por exemplo, não conseguiriam fazer, ou um candidato que tivesse o perfil parecido dos dois. Talvez o Bolsonaro precisasse de um Tarcísio no Rio de Janeiro para conseguir fazer frente a Eduardo Paes, que é tido como um administrador muito competente. Né? Então, eu acho que tem esse fator aí. Se o Eduardo Paes tiver como adversário alguém inexperiente, alguém que só tem como capital político a bênção de Bolsonaro, eu acho que é mais fácil para ele. Agora, se esse abençoado de Bolsonaro tiver, além da bênção de Bolsonaro, uma imagem de competência administrativa, aí sim esse seria alguém capaz de desafiar Eduardo Paes. Beto, você já adiantou na resposta anterior sua, mas para fechar o bloco, não sei passo a bola para a Nogueira, se ele quiser fazer mais perguntas. Outra eleição majoritária que a gente vai ter, que tem presidente, tem a governador e tem a senador. E esse ano o Estado do Rio vai eleger 2 cadeiras, né? 2 nomes ao Senado. Quem fez a Quest não fez simulação ao Senado, mas o Paraná Pesquisas fez, né? E dá uma vantagem assim, bastante razoável ao primeiro colocado, quase como uma vantagem de Paes ao governador. Ao Senado, Flávio Bolsonaro, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, lidera 41,7%, governador Cláudio Castro, em segundo lugar, 31,3%, a deputada federal Benedito da Silva, do PT, ao Senado, com 27,1% em terceiro, o ex-deputado federal Alessandro Molon, com 15,6%, ao Senado, a ministra da Igualdade Racial do governo Lula, né, Aliane Franco, mãe de Maria de Franco, ao Senado com 15,2%, Pedro Paulo, deputado federal, aliado de Paes, 12,6% no Senado. Não sabe, não respondeu 4%, e um branco e nulo 12,1%. Não é segredo para ninguém também, só para complementar a pergunta, a parte conjuntural,
e o PL, a extrema-direita bolsonarista, ela quer reforçar a bancada no Senado, ela quer eleger, e a partir do reforço da bancada, conquistar a presidência da Câmara Alta da República, né? Ou seja, determinar a pauta, porque, constitucionalmente falando, o único lugar onde você pode enquadrar o Supremo é no Senado. O presidente da República não pode fazer nada, o deputado federal não pode fazer nada, o cidadão pode reclamar. Quem pode enquadrar, impeachment pela Constituição, né? Dentro das 4 linhas, como diz Bolsonaro, o Supremo é o Senado, né? Como é que você vê essa eleição para o Senado aqui no Rio? Como é que você vê esse projeto do bolsonarismo? Eu vou começar pela eleição do Rio. Eu vejo como realmente uma excelente expressão, esses números para o Senado, da força do bolsonarismo no Rio, a força ideológica do bolsonarismo. Mesmo um governador como Cláudio Castro, alguém que não tem, digamos, um apelo popular tão grande, embora a aprovação dele, pelo que eu saiba, não esteja tão baixa, mas é um homem que não se destaca pela sua retórica, é um homem que não se destaca pela sua inteligência falando em público, é um homem que realmente a gente fica se perguntando como é que chegou a ser governador do Estado, um homem das sombras, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor, mas alguém que parece que, como muitos dizem hoje, de fato, sequer governa o Estado do Rio de Janeiro mais na prática. Então, é impressionante nesse ponto como que a força ideológica do bolsonarismo se traduz. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. E o segundo ponto, e aí, claro, só para completar esse primeiro ponto, a fraqueza dos nomes de esquerda. Uma mulher respeitável como Benedita da Silva, que é o principal nome, mas que já está realmente numa fase da vida difícil de mostrar força para concorrer, um nome também já testado e derrotado muitas vezes, para cargos majoritários, para eleições majoritárias. E, tirando isso, nós temos aí nomes anódinos, insignificantes do ponto de vista político, como Aniele Franco, etc., por exemplo, né? Então, mostra que realmente no estado do Rio de Janeiro nós não temos mais esquerda, a esquerda morreu. E aí, sobre o segundo ponto, eu vejo com bons olhos essa estratégia bolsonarista de enquadrar o Supremo. De fato, o arranjo entre os 3 poderes no Brasil ele está desalinhado. Nós temos... isso não é bolsonarismo, não, eu não sou bolsonarista, mas desde o governo Lula, desde o governo Fernando Henrique II, nós assistimos no Brasil a um enfraquecimento crescente que vai se acelerando do poder presidencial e fortalecimento do poder do Congresso. E para piorar, depois um avanço do poder do Supremo Tribunal Federal sobre os poderes do próprio Congresso. Então, hoje, dos 3 poderes da República, o poder do presidente da República é o mais fraco. O Brasil escolheu em plebiscito que quer um regime presidencialista. Nós não escolhemos ser um regime semi-parlamentarista de orçamento secreto. Nós não escolhemos ser parlamentarista. E se fosse para escolher, o Brasil, antes do parlamentarismo, escolheria até a monarquia, mas não escolheria presidente. Essa é a nossa índole política. Nós acreditamos numa marcha direta ao poder central, através da eleição presidencial. E votar para presidente hoje, nisso o Bolsonaro está certo, muitas vezes votar em alguém que vai ficar refém. Né? Então, eu acho que essa estratégia do PL deveria ser a mesma do PT até. É necessário, me deixa muito feliz ver que pelo menos a direita tem essa capacidade de politizar esse problema institucional grave que o Brasil vive hoje. Não é à toa que Gilmar Mendes, por exemplo, defende abertamente o semi-parlamentarismo, essa usurpação da vontade popular. Então, tomara que, já que o Estado do Rio é de direita, tomara que de um modo ou de outro, essa questão de colocar os poderes nas suas devidas caixinhas, como falava Ciro Gomes em 2018, seja um tema das próximas eleições, porque Lula é um presidente fraco, Bolsonaro foi um presidente fraco, em grande medida. Isso é um desastre para a nossa democracia. Estava vendo você falar de Gilmar Mendes, desculpa, só para terminar, lembro também de Dias Toffoli, Nunes Marques. Eles têm esse ministro do Supremo, né? E quer classificar Bruno Henrique. Exatamente.
É o sujo falando mal lavado. Eu não vou falar mais nada, deixa a interpretação do... Boa. E eu também fecho aqui. Vamos... E aí, assim, tudo que foi dito aqui, como o próprio Dutra falou, não tira nada da cabeça do nada, né? São opiniões baseadas em fatos, em números e, como disse, repito, em algumas opiniões também técnicas, gente que está lá, como o João Santana, como você disse. Mas, assim, existe um outro fato que aí não tem pesquisa e é praticamente impossível ter pesquisa para isso, a não ser que se dispense aí um tempo grande, uma equipe grande, que é para proporcional. Né? A gente fala da majoritária aqui, mas você pode comentar, o Roberto, da importância, por exemplo, de Campos, com mais de 300 mil eleitores, ficar sem um representante. Hoje temos o Caio Viana, que reassumiu lá a vaga de suplente. Mas a gente não tem um cargo direto, um representante direto, nosso deputado federal eleito aqui. Temos os estaduais, mas chegou-se a projetar aqui a possibilidade de termos 3, 4, 5 deputados federais com a quantidade de votos que nós temos. A população, e aí é democrático isso, graças a Deus por isso, a gente também pega voto de outros municípios. Mas é interessante raciocinar um pouco sobre a importância de o eleitor campista votar num candidato representando o campus. Como é que você pensa sobre isso? Talvez, eu não tenho antipatia, tenho até simpatia pela ideia de um voto distrital misto, né? É uma distorção enorme um município como Campos ficar sem deputado. Isso não pode acontecer. Né? O Caio agora, que é suplente, parece que vai ser o candidato do grupo Vladimir, segundo ele anuncia, mas um só é pouco, né? Nós sempre tivemos mais do que sempre tivemos deputados federais, alguns até que não eram de Campos, mas que representavam região bem, como Chico D'Angelo, por exemplo, Paulo Feijó, tivemos grandes deputados federais, né? E o próprio Vladimir foi deputado antes. Então, eu acho que realmente isso é um garotinho, né? Garotinho. Alex Ferreira, Walter Silva. Exatamente. Então, eu acho que é um assunto que merece a atenção da gente e merece a atenção dos articuladores políticos. Eu acho que o prefeito de Campos prestaria um grande serviço ao município e também à oposição à prefeitura, o grupo dos Bacelar, que articulassem boas candidaturas para cada um eleger o seu representante, porque com certeza há espaço para que cada grupo eleja um deputado federal, pelo menos, pela cidade e região. Né? Aquele tenta lembrar o nome, foge o nome assim, complica. Foi do Banco do Brasil, é de Macaé, trabalhou muito tempo em Campos, e enfim, foi secretário de Agricultura do Estado. Felício Latesta. Obrigado, Cristino Auro. E Felício Latesta. Cristiano Ronaldo chegou, ele foi federal também, né? Sim. Foi, eu acho que mais de mandato, se não me engano, foram 2 mandatos. Né? É isso. Bom, tá dito, são 8h26. Pausa rápida aqui pro intervalo. A gente volta dentro de 2 minutos, esse é bem curto, pra gente fechar e aí vamos dar uma virada de chave, vamos falar um pouco dessa nova geopolítica traçada aí pelo Trump, a guerra na Rússia, na Ucrânia e todo esse movimento aí de apoio da Alemanha e também a União Europeia. São 8h26 em Campos. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radimed, sempre à frente. Referência também em